que não tivesse alguma coisa, ó, pô, vê lá, não bota meu filho nesse negócio, não. E eu não sabia que ele tinha estado na casa, nunca me disseram. Por que que eu sabia? Agora você vê como eu fucei lá em Campos. Por que que eu sabia que eles estavam procurando era negócio de espiritismo? Não tinha nada. Sabe por quê? Porque quando eles estavam no ônibus para vir para Niterói, eu encontrei essa menina, era uma sobrinha de Manuel. Cheguei e falou, nossa, o senhor está dando... Eu vou contar uma coisa ao senhor. Olha, eu vou dizer ao senhor o que pode ter sido. Quando meu tio estava no ônibus, eu disse, tio, você vai para Niterói para comprar carro e comprar coisa, e o senhor aqui arruma até coisa melhor aqui no campo. Ele disse, não, fica quieto, porque tia gostava muito da sobrinha. Não é nada disso, não é nada disso, não vou comprar carro, não vou comprar, nem vou procurar peça de televisão, nem nada. Quando eu vou, não é nada disso. Você fica, deixa pra lá, não nada, se mete nisso não. Porque quando eu voltar de lá, eu digo a você se eu acredito em espiritismo ou não acredito. Então ele veio para uma experiência espírita mal sucedida com a morte deles. Como é que eu podia ter chegado? Se eu sei que o dono da Fluscop, porque só quem sabia que o dono da Fluscop esteve lá é a família do Miguel. Quer dizer, o cara sai de Campos para chamar alguém lá, ir lá num simples freguês, e chamar um desses fregueses para conversar sozinho no fundo do quintal. Agora que o filho veio me dizer, 40 anos depois, entendeu? Aí depois houve uma porção de coisa enrolada. Então, olha, a conversa, não está gravando, a conversa, do fim eu fiquei sozinho, eu e Mário na imprensa, eu sozinho na polícia. Eu não sei porquê. Eu cheguei a um ponto que eu pensei, se vou falar você, se fosse crime já tinha prescrito também. Eu pensei, eu sozinho, sequestrar esse doutor. É o doutor Pena Ribas, figura famosa. Mas eu ia fazer, chegou isso na minha cabeça, eu vou sequestrar ele. Vou levar ele sozinho, arrumar um amigo, que não seja da polícia, vou sequestrar ele, vou levar ele para um canto. Vou apertar ele. Porque eu já tinha tentado roubar o livro de presença do Centro Espírita, para ver se tinha o nome deles. Eles tinham participado de... Mas não foi difícil, esse livro sumiu também, desapareceu. E na minha ideia, assim, vou sequestrar o Pena Ribas, esse médico. E se ele me confessar, eu trago. Agora, se ele aguentar, não me confessar, porque se ele me cansar antes de eu cansar, porque ele é mais inteligente que eu, porque eu sempre fui contra a violência em polícia. Sempre fui, quer dizer, acho que o policial tem que ser matreiro, o bandido só não quer perder para o matreiro, para o valente ele é mais valente que a gente, a história é essa. Então, eu digo, se ele se aguentar mais capacidade do que eu só tenho uma solução, né? É matar ele. Porque senão estou com a minha vida desgraçada também. Sequestrar um médico famoso, fazer uma coisa dessa e não conseguir. Seu Saulo, tá gravando, tá? É seu nome e a posição que o senhor era na polícia naquela época. Bom, meu nome é Saulo Soares de Souza. Os fatos a que se refere a essa entrevista ocorreram quando eu era detetive da Delegacia Especial de Homicídios do Estado do Rio de Janeiro. Era uma delegacia que trabalhava do seguinte modo: todo fato que se referisse a crime misterioso e que não tivesse sido descoberto pela delegacia local, pela delegacia de todas as delegacias do Estado do Rio, o inquérito viria para a Delegacia de Homicídios, como estava, então a Delegacia de Homicídios começava a investigar o caso. Foi assim que eu entrei no fato. Quando eu entrei na investigação, o fato já era conhecido como fato das máscaras de chumbo, essas coisas, com uma porção de coisas que eu não conhecia, que eu conhecia a sua história por jornal, por causa da história de dois corpos que tinham aparecido no morro atrás do Hospital Antônio Pedro, já naquela época. Assim é que eu entrei no fato. Então, eu comecei a ver o que já se tinha no inquérito e partir daquilo ali, do que já se tinha. Porque quando a gente tem um inquérito com algum fato, o fato que contei foi o fato mais fácil de achar. E a gente tem que basear a investigação, ou partir a nossa investigação dali. E foi assim que eu entrei no fato. A delegacia do 2º Distrito Policial não tinha descoberto a autoria, tinha se perdido nas investigações, e a polícia e a investigação chegou na delegacia de homicídio e os delegados entregaram a mim o fato. Modéstia à parte, eu vou explicar por quê. É porque eu vinha como se fosse um time invicto.
Eu não tinha perdido, eu não perdi a investigação criminal. Tanto que eu tenho até facilidade para dizer que não é esse caso de máscara de chumbo o maior caso que eu trabalhei na polícia. Eu trabalhei em casos enormes, na morte do repórter Donadel, do juiz Nilo Rifaldi, de uma alemã que apareceu morta em Volta Redonda, e eu descobri todos eles. Eu estava invencível até então. Como o fato tinha tido repercussão, a imprensa já falava no caso da máscara de chumbo, já se cogitava da existência de disco voador na história, então o delegado da época disse: você pega isso, você não é de pegar abacaxi, pega isso. Foi assim que eu entrei na investigação. Logo de saída, eu reparei que a história de disco voador, de suposto disco voador, está completamente alijado. Mas eu acho que a história foi para frente porque era a história que dava notícia. A possibilidade de disco voador no caso é que movimentava a imprensa, né? Mas eu não podia nem pensar em investigar nesse caso, né? Agora, outra coisa que me surpreendeu logo no começo da investigação é como as vítimas, vindos de campo, teriam galgado aquele morro, teriam alcançado. Naquela época era difícil. Era difícil, hoje é difícil, naquela época era muito difícil. Alguém já tinha estado lá. Alguém tinha estado lá e marcado o lugar para. Portanto, que o bilhete que ditaram para um deles dizia assim: há tantas horas está o local marcado, determinado, há tantas horas ingerir cápsula e tal. E esse bilhete foi a base da minha investigação, porque por ele eu vi logo que o bilhete tinha sido ditado a eles por alguém de capacidade maior. No meio da investigação fui descobrindo essa história das experiências espíritas em campos e tal, e cara, continuei deduzindo que essa pessoa que tinha ditado era uma pessoa de capacidade, e pelas palavras, possivelmente um médico. Se médico espírita, porque eles estavam atrás de experiência espírita. E se espírita, homeopata também. Porque na homeopatia há um remédio. O curar na homeopatia é remédio. O princípio homeopático é assim, o Hahnemanniano, o princípio Hahnemanniano, que é o criador da homeopatia, diz assim: um princípio latino, similia similibus curantus. Quer dizer, o semelhante, a gente cura com o semelhante. Trocando em moeda, quer dizer o seguinte: todo aquele sintoma, todo aquele sinal que determinada coisa provoca no ser humano, serve para tomada em dose homeopática para curar aqueles sintomas na moléstia natural. Vou trocando mais em miúdos assim. Vamos supor, o café em um tipo de homem, mulato alto, principalmente mulato alto, provoca insônia. Na doença da insônia, para insônia, o remédio para homeopatia para insônia é coffea arábica, é café. Quer dizer, curando o sintoma na moléstia natural. Bom, então a gente deduz mais o seguinte, isso eu testei também até com maconha. Se eu tiver a doença na mulher, a doença natural, a doença da moléstia natural, eu dou aquele remédio. Homeopaticamente, se eu der um pouquinho além da dose homeopática, eu provoco o sintoma. Eu vou provocar o sintoma na pessoa. Se avançar um pouco, aí o resultado é sempre ruim. Bom, então eu descobri que o curare na homeopatia era remédio para o que a gente chama de dança de São Guido ou paralisia agitante. Qual é o sinal na moléstia natural da dança de São Guido ou paralisia agitante? É um movimento igual. O senhor já me explicou o lance lá do que teria o veneno. Agora, eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre aquelas duas explosões que o senhor foi investigar também. Que saiu na revista Cruzeiro na época.
E os dois técnicos de televisão eram o seguinte, tinha Miguel, um, e Manuel, o outro. O Miguel entendia muito de televisão, era um cara mais inteligente, mas menos desconfiado que o Manuel. O Manuel era um cara mais rude, mas muito mais desconfiado do que o Miguel. Tanto assim, com o corpo, quando encontraram os corpos, o dinheiro do Manuel, que o Manuel trouxe de Campos para Niterói, estava dentro da sunga. O dinheiro estava dentro da sunga. Bom, então, eles tinham participado. Quem começou a desconfiar e descobriu o negócio da farsa lá em Campos, na praia de Atafona e depois na casa do Manuel, tinha sido o próprio Manuel. Mas mesmo assim ele tinha vontade de descobrir alguma coisa sobre o espiritismo, possivelmente ninguém sabe bem, mas possivelmente um dos dois, ou os dois juntos, estavam querendo encontrar uma comunicação com alguém que já tinha morrido, alguma coisa diferente. Senão eles não largavam Campos para vir a Niterói, depois de descobrir que era uma fraude. Tanto que um piloto civil, que era técnico em televisão, mas que tinha uma certa ascendência sobre eles no campo espiritual, nessa história de campo espiritual, não consertava bem televisão e usava os dois para consertar para ele. Esse piloto civil. Esse foi o primeiro suspeito. Eu não posso afirmar, mas no começo das investigações, antes de chegar na minha mão, no inquérito, a investigação, parece que ele chegou a apanhar na polícia. Parece que chegou a apanhar e não confessou. É bom. E foi bom, e depois não tinha nada mesmo com o negócio, não. Eles devem ter comentado alguma vez em Niterói sobre o fato das experiências espíritas, e aqui é que eles foram arrumados para participar de uma. Por isso é que eles vieram para Campos, né? Agora, eu falei sobre um médico, possivelmente um médico espírita, né? Como é que eu deduzi que havia um médico na história? É porque foi encontrado na carteira do Miguel um lembrete que dizia assim, com a letra do Miguel, grafado por Miguel, mas com um palavreado que não seria nunca de Miguel. Um palavreado que seria sempre de um profissional. Então dizia assim, às tantas horas, o bilhete dizia, estar local determinado. Às tantas horas, ingerir cápsula e aguardar sinais protegendo face e máscara. Olha só, se o cara dissesse para o Miguel, dissesse assim, um cômodo, olha, vou te dar esse aqui, você toma e lá você espera que vai acontecer qualquer coisa. Não deixa de tomar, não. Ou dissesse para o Miguel, contasse para o Miguel o que tinha que fazer, e Miguel mesmo tivesse anotado, sem que fosse ditado para ele. Ele ia botar, há tantas horas tá no lugar, tomar remédio, nunca diria ingerir cápsula, local determinado, face, né? E proteger a cara com a máscara, que também não era uma máscara, né? O cara tem o nome máscara de chumbo, né? Porque era uma placa de metal, de chumbo no rosto, e tinha só um pouquinho empurrado, calcado para frente, para o nariz encaixar. Aí eu volto à homeopatia. Na homeopatia há remédios que são os limitadores do efeito dos outros, né? A máscara, as placas eram de chumbo, eram de chumbo. Olha só, quem bolou o negócio fez até uma previsão disso, e só um médico podia fazer. Eu falei no curare, não falei? O remédio da homeopatia. Pois bem, na homeopatia, o antídoto, quase antídoto do curare, o remédio da homeopatia, quase antídoto do curare, que delimita a ação do curare quando ela é muita, é o plumbo. Plumbo é chumbo na homeopatia. Até nisso aparece a figura
de um médico manobrando, né, arquitetando mais uma farsa, mas que acarretou a morte dos dois. Houve crime, mas foi crime se houve, seria um crime culposo. Ninguém queria matar ninguém. O que queria era se explorar ele, quem sabe se até um técnico de televisão também que era o zelador da Sociedade de Estudos Espíritas, de Pesquisa e Estudos Espíritas, também técnico de televisão, que quisesse se aproveitar deles, sabendo da capacidade do Miguel, pelo que o Miguel entendia de televisão na época. E tanto entendia que eu soube, em Campos, em investigação no campo, que quando os sinais, numa época em que os sinais ficaram cortados, naquela época cortava o sinal do Rio para Campos, o Miguel tinha descoberto um meio de conseguir a captação dos sinais. Ele ganhou algum dinheiro fazendo com que, mesmo naquela época, conseguisse os aparelhos de televisão funcionar em Campos. Né? E em busca disso, eu até subi uma serra, eu com o falecido comissário Luiz Cláudio Azevedo Viana, em Macaé, eu descobri, por informações, um lugar alto, frio, onde o Miguel teria estabelecido com os caras que ele tinha colocado uns tonéis, uma coisa, essa captação de sinal para transpor, que estavam fechados para Campos, chegar a Campos. Quer dizer, quem seria então uma coisa assim, aí a figura do médico tá aí. Então, para fazer aquela máscara, mas o jornal precisava de um título, quem trabalha em jornal, quem vê, precisa de um título. Então, o título foi As Máscaras de Chumbo. Né? Máscaras de Chumbo. Por quê? Porque e a ligação com a história de extraterrestre. Porque dizem que na noite, que possivelmente eles teriam falecidos, né? Essa menina até há pouco tempo, já uma moça, uma senhora já, morava aqui perto, mudou acho que lá para Icaraí. Ela passou com a mãe, com a avó num carro de praça, e aí vó, um clarão ali naquela direção, não sei se você já soube disso, né? Aí surgiu a história de como a causa-morte não foi definida, criou-se a história possivelmente de extraterrestre ou disco voador influindo na morte deles. E levando em consideração, erradamente, o fato de que no local onde eles nasceram, onde eles caíram, como eles ficaram caídos, não nasceu vegetação embaixo. Se tem quase aquele desenho, até há pouco tempo, no local dos corpos. É o que é uma coisa errada, porque achavam que eram reflexos provocados por possivelmente um disco voador. Ora, se fosse para reflexo de disco voador, de cima para baixo, não nasceria em volta, não no lugar onde eles estavam deitados. É um erro. Possivelmente, isso eu não cheguei a estudar para ver esse ponto, seria o efeito do curare no organismo, fez expelir alguma coisa diferente. Antecedia a vinda deles para morrer em Niterói aquelas duas experiências. Uma foi na praia de Atafona, foram Elcio na frente, esperar os dois. Depois Miguel e Manuel foram, Elcio começou a se concentrar, de repente subiu uma cortina de fumaça, um clarão, tal, e assustou todo mundo. Teve até alguém de longe que viu. Aí tem alguma coisa, manifestação de algum espírito, não tinha nada de história de extraterrestre, de disco voador, não tinha nada disso. Quando acabou isso, um amigo de Manel, que tinha uma vez tomou um pó com o Manel contou isso a ele, eu levantei esse camarada, um tal de Ximene lá em Campos, não sei se já morreu, estou falando, referindo a gente da época do filme.
Manuel bêbado contou a ele, que depois ele foi ver, tinha até pedaço de barbante e aquela espoletazinha grande, que Elcio tinha em casa. Quem tinha preparado era Elcio, aquilo. O Manuel, desconfiado, conseguiu. Pois bem, é a primeira descoberta de uma farsa. O Manuel sabia, contou a Miguel. Miguel não acredita, mas é sim. Como alguma pessoa das vizinhanças, né, na Praia da Cruz, viu também a fumaça, se tomou a história de que era uma coisa estranha, nada. Mas era uma farsa montada pelo Elcio. O Manuel, então, chamou Elcio, não disse nada, mas chamou Elcio para fazer uma experiência na casa dele. Para ver se concentravam e vinham outra vez o espírito, né, que provocava tudo aquilo. E num galpão no fundo da casa de Manuel, houve a explosão também. Manuel, mais rápido possível, viu de onde vinha vindo o estouro e foi despachando, foi lá ver, tinha um pedaço de chumbo e um fio desencapado. O Elcio tinha desencapado o fio para dar, em determinado instante, um curto-circuito e fazer aquilo. Então, eles descobriram que era uma farsa. Eles estavam participando em experiência espírita que era farsa. Agora, vieram a Niterói para participar de uma experiência espírita. Depois disso tudo, se eles prosseguiram na experiência, é porque acreditaram na pessoa que ia determinar essa experiência. Né? Daí chegar a ideia do médium. Né? Que não se tinha outra condição. Quando eu falei de não deixar vestígio, não deixar a morte, né, sem deixar cada um, do curare, é uma verdade, porque quando se tira, para fazer soro, que se tira, se não me engano, contra uma determinadas doenças, acho que soro até antiofídico faz assim. Pode ir lá em qualquer fundação que faz soro, eles dão uma injeção de curare no cavalo, já viu isso? Ele fica esticado. Aí eles furam com a broca a testa do cavalo e retiram o soro, o cavalo vivo, mas não sente nada, fica paralisado. Né? E se aproveita o cavalo até às vezes mais de uma vez. Então, o que eles aplicam é curare, uma dose que paralisa. Quer dizer, mais razão ainda para se colocar a história do curare, o curare na história. Então não há razão para disco voador, não há. Foi sucesso. Tá, mas foi sucesso, mas não é disco voador. O Jacques Vallée esteve aqui chegando isso 20 anos depois. Monsieur Jacques Vallée, ele veio. Eles vieram aqui em casa, o Mário, porque o Mário é um camarada, além de ser um cara inteligente, persistente, tudo, ele é muito ligado a mim, porque o Mário foi um repórter famoso de polícia, de um dos jornais que se tornou conhecido apenas por causa das notícias policiais. Mário era um dos principais repórteres desse jornal. É o jornal O Dia, que ainda existe até hoje. Havia O Dia e a Notícia, da mesma redação e tudo. Bom, e Mário trouxe o Messias Jacques Vallée aqui, né? E pensa, vamos lá para ir com ele e tudo. Ele esteve aqui, o Messias Jacques Vallée foi quem escreveu o roteiro ou o argumento para um filme chamado, né, Contatos Imediatos do Terceiro Grau e tudo. Ele era um pesquisador no campo da ufologia, mas eu me lembro disso. Quando nós subimos o morro, ele começou a conversar comigo, porque ele tentava falar um pouquinho de português, mas trouxe um intérprete junto com ele. O intérprete ouvia e me perguntava, né? Eu respondia. Depois, o intérprete também respondia a ele, muito transformava, fazia a versão para o francês muito depressa, né? Porque estava falando francês com ele, não era inglês, era francês. Aí, teve um determinado momento, eu estava explicando isso que eu estou falando agora, que não acreditava na história de disco voador e tal, e mostrando qual era a minha dedução, tudo. E então, por determinado momento, o rapaz falou, ele está esperando, vindo para o senhor falar mais devagar,
para o senhor falar mais devagar, que é para eu transmitir mais devagar. E depois ele falou, sabe por que ele pediu para o senhor falar mais devagar? Porque ele estava dizendo que o senhor estava certo. Ele tinha vindo para essa pesquisa, mas ele tinha